Paz, pessoal, estamos aqui no nosso terceiro episódio do MJ Verso. Dessa vez recebendo pela primeira vez aqui um dos nossos hosts, que é o Luiz Fernando Marendaz. E aí, mano, beleza? E fazendo um crossover aqui, ó, uma participação mais que especial do nosso amigo Marcon. Beleza, Marcon? E aí? Vocês estão bom, gente? bem? Estão bem. Mano, primeira vez que eu sou um convidado de podcast, tô emocionado, cara. Nunca participou de um ambiente como esse aqui, né? Não, de um ambiente como esse, já tô até meio enjoado, que ainda vai com esses dois caras feios atrás da câmera ali. Mas ser convidado é a primeira vez. Muito obrigado pelo convite. A gente fica muito feliz com a tua presença aqui, muito honrado, né? A gente tá engateando nesse projeto aqui. E você já tá correndo, né? Pulando aí. Tamo aí, bichinho. Quantos anos já, Fiuza? 4 anos já de MJ Cash. É bastante tempo. Muito tempo. Ixi, quantas histórias a gente já não viu aqui, com quanta gente a gente já não falou. Meu Deus do céu. É muita coisa, né? Eu tava falando com o Arruda esses dias, né? Que é como se você, o podcast, principalmente o biográfico, é como se você vivesse uma vida por semana. Então o cara vem aqui, conta a vida dele, e você vai entrando, daqui a pouco você viveu anos ali com o cara e a história acaba, você tá dentro da história dele, é muito massa. Faz relação com o nosso tema hoje, né? Espaço, tempo, entra na vida da pessoa. Aí, né? Só que tem dia que vocês vão ver, tem dia que vocês só querem ficar em casa dormindo, vocês têm que vir. Toda semana, tem essa questão. É isso aí. O nosso tema você já deve ter visto aí, né? Tá vendo aqui, é sobre esse filme Interestelar. E a gente quer falar um pouquinho no sentido de abordar alguns temas que esse filme traz, do mesmo jeito que a gente fez os 2 primeiros episódios, e como isso se relaciona com a nossa fé. Né? Esse é o papel do nosso podcast, pelo menos o que a gente está tentando fazer, é apresentar algumas obras da cultura pop, e como isso se relaciona com a nossa fé, fazendo essa ponte, né? Fazendo essa leitura cultural, né? Também, como Tim Keller faz, né? Como Paulo fez muito bem no seu tempo, né? Sim, não que a gente esteja nem perto desses caras, né? Mas a gente... Né? Fazendo uma ponte com as grandes narrativas da cultura, né? O que se apresenta, porque essas histórias são contadas no cinema, elas representam histórias e as pessoas gostam de histórias porque isso tem um significado mais profundo, né? E a gente tenta fazer essas pontes com o Evangelho. Exatamente. E esse filme em questão, Interestelar, vamos começar já com o tema. Não, só dar uma... Vai lá. No último episódio, quem que veio aqui mesmo? Nos últimos... Foi o Cleverson que veio nos 2 primeiros. E os caras convidam eu depois do Cleverson. Eu não tava no primeiro. Já estou pedindo desculpa à audiência pelo nível que vai cair aqui, mas pode continuar, pode começar. Então, o filme Interestelar... Não tem spoiler pra esse filme, né, gente? É 2014, então 11 anos. Sim. Não tem mais spoiler, né? Então, se você não assistiu, depois você assiste. Mas uma sinopse, a gente vai falar muitas coisas durante o episódio aí, mas uma sinopse curta a Terra tá quebrada, tem uma praga, as pessoas não conseguem mais colher, não conseguem mais... colher frutos, né? Sobra só milho. A gente não vê muito animal no filme, né? Não sei se já morreram, não tem muita explicação pra isso também. Não tem. E pra mim, uma das partes preferidas do filme é que ele não tem muita explicação em algumas coisas. Do que aconteceu, né? Do que aconteceu. É um futuro, não parece ser um futuro muito distante. Não. Né? Parece futuro próximo. Parece o nosso futuro daqui uns... Uma catástrofe ambiental uma muito catástrofe grande. ambiental, uma praga, eles falam que tem uma praga, né? Não explicam o que é, mas uma praga. Um processo de desertificação, parece, né? É irreversível, né? A poeira tá em todo lugar. Parece que... Sim, não sei se foi só a praga ou se a praga é consequência, mas como ele fala de um problema atmosférico, parece que talvez tenha alguma coisa com guerra, com bomba atômica, pode ser também. Pode ter. Porque tem uma falha atmosférica também, que faz com que o sol esquente mais. É bem aberto essa parte, a gente não tem conclusões, mas tem bastante coisa como você falou. E aí, por conta disso, a gente precisa encontrar um novo lar, né? Um novo planeta. E o Cooper, que é o nosso personagem principal, sai numa expedição para buscar um planeta, né? Um planeta parecido com o nosso, ou pelo menos um planeta habitável, onde possa salvar toda a humanidade, né? Então a gente tá falando aí sobre uma história de amor e que é uma história de fantasma. Sim. Tem um escritor que eu gosto bastante, o Luiz também gosta, chama David Foster Wallace, que ele diz pra gente que todas as histórias de amor são histórias de fantasmas. Né? Caramba. Todas as histórias de amor são histórias de fantasma. Sim. E isso faz sentido com a nossa fé, no sentido de que a gente às vezes coloca o nosso amor em
em coisas incompletas. Sim. Né? A gente coloca o nosso amor, às vezes, voltado para as coisas que não deveriam ser amadas do jeito que a gente está amando. Sim. Então fica um vazio ali, né? Até um Deus projetado de maneira errada, né, na nossa mente, um fantasma. Quando ele tá partindo da viagem, talvez me antecipando aqui, ele fala pra filha dele, né, que quando ela nasceu, a esposa dele, que no filme já tinha falecido, falou que a partir de agora eles viviam para ser memórias para os filhos, né? Nós vivemos agora para ser memória para os nossos filhos. E aí ele fala que ele espera que não seja o fantasma dela. E no fim, ironicamente... Eu espero que não seja o fantasma do seu futuro. Você já deu o maior spoiler do filme. Pessoal, valeu! Você ama aqui. Na hora que ele falar no fim, o filme já corta, né? Foi mal, edita aí depois. Mais uma coisa pra você editar, Fiuza. Não, brincadeira. Mas você falou do futuro próximo, né? Daí o pessoal, quando for assistir, se não assistiu ainda, mas vê quando ele entra na... Tem outras coisas relacionadas a isso, porque tem um drone que ele caça no começo lá, e esse drone é movido por energia solar, e ele sobrevive sozinho e tá há 10 anos já, né, rodando aí. Só que ao mesmo tempo, quando ele entra na sala da professora, quando vai falar sobre como é que é o nome da Murphy, tem uma TV muito de colégio público atrás. Então, tipo assim, aquelas quadradões. De tubo, né? De tubo, só não é laranja, é preta, entendeu? Mas assim, aí você fica, peraí, a gente evoluiu ou a gente não evoluiu? É uma mistura do novo com o velho, é uma coisa... E eles reescrevem a história, né? Pra focar em agora a gente precisa... Esquece tecnologia, esquece exploração do espaço, agora a gente precisa produzir comida, então a gente vai reescrever os livros para dizer que... Um negacionismo científico ali, né? O que a gente não explorou o espaço, o que a gente fez foi fingir que explorou para quebrar a União Soviética. Ali dá a impressão, por essa cena ali, pela sociedade que eles estão vivendo... não sei se vocês têm outra interpretação, de que parece que essa narrativa venceu, né? Então, assim, o que a gente precisa agora é fazer comida, porque tem muita gente, pouca comida, então a gente precisa de mais fazendeiro e não precisa de cientista. Ela vence justamente por essa prerrogativa. Ela pensa hoje em dia, a gente com o Elon Musk, né? Como diria o Igor Guimarães, o Elon Musk tá explorando o espaço. Aí começa a faltar comida aqui. Qual que é a nossa prioridade? Ele alcançar o espaço ou a gente comer? Então, aí com isso vem toda a narrativa por trás para tentar fazer com que as pessoas não procurem mais a ciência. Isso. Porque eu acho que é algo difícil você fazer o ser humano não procurar a ciência. E parece até um pessimismo ali no filme, né? Parece que tem um pessimismo. E aí é outra coisa que tá aberta, né? Você falou da questão de que pode ter havido uma guerra, por exemplo. Sim. Então, né, uma sociedade cientificamente evoluída vai ter armas de guerra, né, piores, né? Exatamente. Então, talvez, né, a gente não sabe por quê, tem um pessimismo ali científico, e aí a narrativa que venceu falando, vamos parar com isso aí, vamos plantar comida, plantar milho. Exatamente. E tipo assim, você vai ter armamentos extremamente tecnológicos, mas a sociedade ainda está usando aparelhos antigos, como Einstein fala, né? Se houver a terceira guerra mundial, a quarta vai ser de enxada, de pá, de como é que fala? De flecha, estilingue. Então parece que é mais ou menos isso, né? Tanto que eles falam que o professor lá que chama ele, que agora eu já esqueci o nome dele, o professor, ele fala que a NASA foi forçada, ela foi desativada porque ela foi forçada a ser desativada, a participar da guerra, a matar as pessoas que estavam com fome, entendeu? E daí então eles tiraram a NASA de campo. É o então, Dr. Brand. Dr. Brand. Então me parece uma guerra assim, terceira guerra mundial. Faz sentido, né? Bom, esse filme, assim, algo que tem muito marcante pra mim, e eu acho que pra todo mundo, que até hoje influencia a nossa cultura, é a trilha sonora do Hans Zimmer, não sei como pronuncia. também. Escreve Zimmer, né? Essa trilha, com certeza você já ouviu na tua vida, porque agora tá em tudo quanto é lugar, tudo quanto é reels emocionante, rios de cachorrinho, vídeo de pessoa chorando, é sempre essa música no fundo, né? Mas essa música, ela ecoa uma música religiosa, né? Uma música cristã, é uma música tocada inicialmente num órgão de tuba, né? Então, assim, é uma música que ecoa. E é bacana, a gente estava até comentando em off, o compositor, ele diz que quando ele trabalha junto com o Nolan, o Christopher Nolan, que é o diretor, eles têm uma forma muito diferente de trabalhar, inusitada mesmo. Que eles um manda uma carta pro outro, né? Normalmente o Nolan manda uma carta para ele, dizendo, olha, vou falar alguma coisa aqui,
Algum tema importante. sobre o filme, mas a história que eu vou contando não tem nada a ver. E aí ele mandou essa carta falando sobre uma história de pai e filho pro Zimmer. E o Zimmer compôs uma coisa bem intimista, bem pequena, né? E quando ele apresentou isso pro Christopher Nolan na casa, o Christopher Nolan falou, gostou demais, e aí então contou para ele o que seria o filme. Ele falou, não, então, pera lá, né? Então, é muito pequeno isso, é muito intimista. Ele falou, não, é isso mesmo. E agora eu já sei aonde está, né? Aonde tá o foco do filme, que é na relação entre pai e filho, né? É um filme de ficção científica, mas o foco é uma relação de amor, né? É um filme sobre paternidade e recentemente eu acho que eu tendo a ver todos os filmes sobre essa linha. Ah, que fofo, viu? Falou o cara que tá de licença paternidade desse podcast há 6 meses. É a licença dinamarquesa. É isso aí. Então faz todo sentido esse filme pra você. É como que a distância não impede esse laço, não destrói esse laço. Como a ideia de um pai tentando reencontrar a filha, né? E é basicamente sobre isso que o filme trata mesmo. Até a trilha sonora, principalmente aquele motivo que aparece, que é sempre repetido, que é aquela ideia, aquele tema principal. E é uma ideia... as notas musicais vão se aproximando, né? Elas vão chegando uma mais perto da outra ali, né? E já mostra, tipo assim, como que o Nolan tinha realmente a intenção principal do filme era sobre a filha, né? Ele já passa essa mensagem pro cara, tipo, ele foi meio safo, né? Ele pegou um fundo científico para fazer todos esses caras da NASA, porque inclusive até a NASA elogia o filme, diz que o filme foi bom e tal. Cientificamente muito correto, muito, né? Muito correto. Então pega esses caras que são completamente pragmáticos e mostra um pouquinho de amor para eles. Acho que ele foi meio... A gente até quando falei com o João pra vir pra cá, ele falou, cara, mas nós não vamos falar de teoria de corda, não, relatividade geral, não sei o quê. Não, cara, isso aí nós não temos capacidade técnica pra falar, não. Mas é muito bacana que quem quiser depois dar uma pesquisada, esse filme, ele tem um esmero científico muito bom. A representação que eles fizeram do buraco negro, a gente não tinha imagem ainda, né? Não. E posteriormente eles tiraram uma foto, normalmente essas fotos são questão de ressonância e tudo mais, mas é muito parecido com aquilo que é o Kip Thorne, que é um físico que deu consultoria, né? do filme. Então, assim, é um filme... As cenas de explosão, não tem som, né? Tudo no espaço. Se assiste Star Wars é uma barulheira, né? Tem tiro pra tudo quanto é lado. Pra mim, o negócio mais louco do buraco negro é tipo assim... Como me parece uma revelação. É claro, tem toda a parte científica, a gente tem a mente limitada para entender o que Einstein fez ali. Por mais que não tenha sido uma elaboração direta dele, mas foi baseado numa conta dele, que ele fez. Como é que o cara faz uma conta que revela algo que ele nunca viu? Chega nesse ponto, né? Ele não viu, nem provavelmente verá, né? Porque ele morreu antes da revelação, então faz pouco tempo, né? Não foi o Hubble que conseguiu enxergar? Eu não sei exatamente, mas depois do filme. O filme é 2014, né? Se eu não me engano, foi uma foto do Hubble. James Webb. Do James Webb. O Hubble é o anterior. Então, James Webb. Alguma coisa assim, mas assim... Você vê como que pode a mente humana chegar a um nível desse, né? Me parece quase um profeta, uma revelação divina pro cara. Não é possível. A teologia, eu não lembro agora quem é, não sei se você lembra, mas que defende que a gente tem 2 livros, né? O livro da natureza e a revelação escrita, né? Então tem gente que lê muito bem esse livro da natureza, né? Verdade. E é o caso que você está falando aí do Einstein. E, gente, uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Como que vocês acham que um filme sobre viagem espacial, distorção no espaço-tempo, que mais? O que acontece? Sacrifício, aí amor e esperança. O que isso dialoga com a nossa fé? Cristianismo. Com o cristianismo. Aí pega. A nossa fé é sobre fé, esperança e amor, né? É isso aí, pessoal. Parece que eu tô muito afim de acabar o podcast. Parece que você é um cientista. Mas não é isso. Mas o fato de a fé que faz com que eles... É claro que isso não é necessariamente a fé bíblica, né? Mas é um sentido comum de fé. A fé que sai com que eles vão atrás desse novo mundo, né? desse novo lar, fugindo dessa terra quebrada, dessa terra destruída. A forma como eles têm esperança nessa missão e o motor por trás de todo esse sacrifício, né? Que é o amor.
Legal. É engraçado que a gente sempre tem esses temas em grandes histórias, né? Amor, esperança, redenção, né? A gente tem sempre assim, os filmes de ficção científica tem muito isso, né? Tem sempre uma questão distópica, né? A Terra tem um problema, a gente precisa consertar, tem alguma coisa errada, a gente precisa de redenção, a gente precisa de um salvador. Sim. São engraçado como esses temas ecoam, né? Em mentes que, na maioria das vezes, não são cristãs. O diretor, às vezes, ele não tem uma cosmovisão cristã, ele não tem uma filosofia cristã, mas ele traz esses temas à tona. E são temas que fazem sucesso, né? Às vezes vem um cara de diferentão, vamos fazer uma história aqui e tal. Normalmente não tem uma popularidade grande. Sim. Né? Salomão vai dizer pra gente lá em Eclesiastes 3:11 que Deus colocou a eternidade no coração do homem. E tem muitos autores que vão falar pra gente que esse tipo... Tem um autor especial que escreveu um livro que chama Por que Gostamos de História? Por que Contamos de História? Uma coisa assim, que é o Mike Cosper. Que ele vai falar que isso é um eco da eternidade que está dentro do nosso coração. Sim. Né? E de todos os corações, seja a pessoa cristã ou não, a gente gosta dessas histórias. A gente gosta de uma história que tem uma redenção, né? Sim. Ou então essas narrativas que elas elas ecoam um significado mais profundo. Elas nos ajudam a nos responder sobre a complexidade da vida, né? Parece que elas atendem a um anseio que está por trás de todo, seja qual for a cosmovisão do cara, um cara completamente secularista, ele ainda vai fazer perguntas sobre o sentido da vida e ele ainda vai contar histórias que mexem com essa questão. Sim, e eu acho que nesse filme ele é isso, né? A perpetuação da espécie, né? Por mais que a gente talvez fale mais pra frente, o professor dá um golpe, primeiro golpe de pirâmide da história, ele fala que existia um plano A e um plano B, mas o plano sempre foi perpetuar a espécie através dos embriões, né, que eles levariam. Então, realmente esse desejo do próprio humano pela busca da eternidade, né? Por si só. Aqui me parece algo meio antropocêntrico, né? O homem buscando a sua própria redenção, né? Como sempre. Mas eles precisavam de um cara meio improvável para ajudar isso. Um eiro, né? Jesus era carpinteiro e o outro era fazendeiro, né? Então Exatamente. Sempre vem de um lugar improvável a redenção. Analogia, pô. Sempre vem do lugar improvável a redenção. Isso é uma coisa legal que o filme mostra. Aí você já entrou num tema bastante bacana, que é o Cooper, né? Sim. O Cooper, que é o pai da Murphy no filme, a gente já deu uma introdução, ele é essa pessoa que vai, junto com uns outros astronautas, cientistas, buscar esse outro planeta, né? E ele... Aí agora a gente abre aspas, né? A gente vai falar agora de metáforas, de símbolos, né? A gente não está falando de uma analogia. Talvez, eu acho que muito provavelmente o diretor não tenha essa intenção. Esse não é um filme crente. Esse não é um filme gospel, não é... Não é a Bíblia, né? Não, a gente não tá A gente falou, tem uns filmes que são bem diretos, Desafiando Gigantes, né? Bem explícito ali. Cinema gospel. Não, esse não é Ou cinema até um gospel. filme Deus que não não está seja morto. tão direto, mas um filme ou uma obra, né? A gente falou nos podcasts passados sobre o Lewis. O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa é um filme de uma analogia. Né? Você vai pegar alguns Bem direto. personagens que são personagens históricos do nosso tempo, representados ali, né? O mais famoso Aslan na figura de Jesus. Igual eu falei nos bastidores com você sobre o filme Mãe, né? Também. Que é meio... É uma né? analogia Uma analogia completinha ali, né? Completinha, meio errada, mas essa aí de desviado. meio desviada, mas é uma analogia. Mas é uma analogia, que você não consegue tem como encaixar. fugir, é sobre aquilo mesmo. Não tem aplicabilidade, né? A gente falou também nos episódios passados sobre o Tolkien. O Tolkien, ele falava que uma obra artística, ele gostaria que tivesse aplicabilidade, ou seja, o intérprete vai olhar para aquilo e vai falar, olha, eu acho que isso para mim significa tal e tal coisa, né? E isso, muitos diretores, o próprio Nolan, fala que ele gosta muito, ele não gosta de falar depois sobre o filme, sobre o que era para ele. O que significa isso? Cara, o que significa tal coisa? Você falando isso, eu acho que uma crítica aqui, saudável, é música de amor, cara. Música de amor gospel é muito objetivo. É muito... Não tem mistério. Literal. É muito literal. Você é minha princesa, enviada pela... Que o povo canta no casamento, né? Então, o bonito da música é que cada um tem a sua própria interpretação. Você ouve e cada um interpreta de um jeito... Encaixa na sua história, Encaixa na né? sua história, entendeu? É uma coisa meio
genérica pra todo mundo. Agora, é muito específico. Acho que um dos problemas dos filmes até gospel é isso. É muito específico, assim. É um problema da arte cristã em geral, né? Sim. Os cristãos se afastaram um pouco da arte e aí quando foram voltar pra arte, eles quiseram separar. Não, essa é arte gospel, essa é arte E transforma secular. filme em pregação, Isso. sendo que assim, o filme geralmente gospel, ele não... Não retrata a realidade, É, de fato. não retrata a Você pega um realidade. monte de cara ruim jogando futebol americano. Daí Transforma filme em pregação. eles começam a jogar bem milagrosamente. Né? De verdade, Porque de verdade eles erraram. ser ruim, ia ser ruim, continuar ruim. Foi Né? Deus que fez eles ganhar o jogo. Isso podia acontecer, assim, por exemplo, desafiando gigantes, podiam ter perdido a final. Exatamente. Eu acho que ia ser uma lição muito mais legal. Nossa, ia ser muito um mais negócio paulino, né? E aprender como proceder na derrota. Exatamente. Mas é bacana a gente tá fazendo toda essa introdução, porque o que a gente vai falar agora é sobre uma interpretação de perspectiva cristã, né? Você tem uma cosmovisão cristã, ou seja, você tem as lentes do cristianismo, da fé, e o que você interpreta a respeito dessa obra. Sim. E o personagem do Cooper, ele é um personagem que, ao meu ver, ele representa, não só ao meu ver, eu vi várias pessoas falando isso, que ele representa a trindade em determinados pontos do filme, né? Ele representa o pai, né? Principalmente a gente vai falar mais pra frente no desenrolar aí do episódio, quando ele recebe as mensagens, né? Pra mim é a parte mais emocionante do Não, filme. é muito emocionante. Demais. Vocês já viram o McConaughey falando como ele gravou aquilo ali? Foi meio de surpresa, né? Ele falou que ele não quis ver e ele deixou pra assistir aquilo ao sentir vivo ali, mesmo. entre aspas, né? Pra sentir aquilo ali. E Então, eu não sei, né? Que é muito... O Oscar é meio abstrato, assim, mas eu acho que aquele choro merecia um Oscar. Eu também acho. Ele não ganhou o Oscar por aquele Não. choro e ele merecia um Oscar. merecia. O Oscar muito hoje bonito. ficou muito uma questão ideológica, e mudou um pouco, né, os critérios, né, da academia. E eles gostam de falar deles mesmos. Quando eles estão falando deles mesmos, aí ganha Oscar. Né? Se tá falando de outra coisa, aí não. Mas então, ele representa o pai ali, né, no caso, alguém que tá ouvindo, né, e se compadece, né? Não é só um Deus que não é pessoal, né? Que tá ouvindo, mas assim, tô ouvindo, mas tanto faz. Apático, né? É um Deus que se importa com aquelas orações e tá trabalhando para que aconteça a salvação, né? Tá providenciando a salvação, né? A Bíblia vai dizer que Deus enviou, né, Jesus, né? E ao mesmo tempo o lado humano dele, né? Do Cooper, né? Sim. Que agora você tá falando da parte do Isso, pai, isso, né? isso. Mas na parte de Cristo ali, ele tá o tempo inteiro expressando humanidade. Exatamente. Aí a parte de Cristo vão ter vários, né? Ele chama... Como que é o primeiro nome? Joseph Cooper? Não. É alguma coisa com J. Sei que é JC também as iniciais. Eu não vou lembrar agora. Eu só escrevi Cooper aqui também. Não... Enfim, mas JC... Não sei, eu acho que também não tinha nada a ver, mas ele colocou o JC, né? Ele se sacrifica, né? É uma coincidência. É uma raro, mas uma acontece. cristocidência. Ele se sacrifica para salvar a humanidade. Sim. Ele é o único que atravessa um buraco negro e sai vivo. Sim. Ninguém nunca fez isso antes, olha só. Voltou da morte. Né? E o mais legal é que você já deu spoiler no final do filme, então agora eu tô liberado aí pra dar. Ele não só voltou da morte, ele ainda ressuscitou Lázaro. Ressuscitou Lázaro. Porque é ele que ele faz... E foi traído por um tipo de Judas, né? E o mais complexo, a figura que a gente não vê muito representadas em obra, porque o filho e o pai a gente vê bastante, né? Mas o Espírito Santo é difícil, né? Ter uma representação, assim, uma simbologia, né? Que a gente consiga enxergar. Mas é muito claro ali, né? Ele é o fantasma da filha dele, da Murphy, né? Te dá pra explicar, Pra né? quem não assistiu. Pra quem não assistiu. Pra quem não assistiu, ele é um... No quarto dela tem algumas coisas que acontecem, né? Os livros caem em código Morse, caem em binário, tem umas mensagens, né? O livro é o código Morse que fala fica, Uhum. né? Não, mensagem ao longo você do tem filme, né? livros caindo aleatoriamente, né? Por que é fantasma? É o fantasma dela, que no começo eles falam, né? Você tem livros caindo, aparentemente não tem padrão, né? Você tem livros caindo da estante, você tem
entra uma tempestade de areia no quarto, aí você vê fios assim, tipo é uma deformação areia, gravitacional que forma um código binário, né? A areia, ela fica em formas específicas que aí depois eles vão ver que era uma deformação gravitacional, que aí eram mensagens que estavam sendo enviadas e era o fantasma dela, né? Sim. E isso, aí fantasma porque em inglês é ghost, né? Faz todo sentido. O espírito é Holy Ghost. Holy Ghost, Holy Spirit, né? Principalmente nas traduções mais antigas, na King James e tal, antigamente se chamava, né? Hoje é mais Holy comum Spirit, falar Spirit, mas antigamente se falava mais Ghost mesmo. Sim. Então faz mais sentido, né? Lá no filme, na língua original, se você fala inglês, não precisa de legenda, aquele cara culto e tal. Talvez faça mais sentido, né? Sério? Porque eu que vejo dublado, né? E tudo mais. Também vejo dublado, desculpa aí, pessoal. Mas tem essa referência muito direta, né? E a simbologia, né? De novo, não é uma interpretação do que o Nolan quis fazer, mas sim do que a gente consegue ler, né? Sim. E do Espírito Santo interferindo aqui. Né? Do Espírito Santo dando coordenadas do que... Para ele achar uma base secreta. E não é só para ela, né? Porque ele entra no quarto e ele vê que aquilo ali não era não era acaso, aleatório. Sim. Era coordenada da NASA, né? Então, assim, a figura do Cooper é muito... Eu acho bem impactante por essas simbologias que a gente enxerga aí, né? Tem mais alguma coisa que vocês enxergam? O que eu achei curioso, que talvez a gente entenda até o final, mas porque ele fala fica, sendo que ele estava salvando a humanidade por ter ido. Eu acho que no começo, aí é a questão do filme mesmo, né? Eu acho que aí, ele, primeiro, quando ele entra ali, ele tá sofrendo muito, eu acho que ele não entendeu ainda ali, né? O que tá acontecendo. O fica foi a primeira fala dele. Isso, ele manda ficar porque ele não quer sair de perto da filha, né? Ele quer que ele fique ali. Mas quando ele entende que ele consegue mandar mensagem, depois aí que ele passa as coordenadas, né? O filme faz essa brincadeira com a gente do tempo, né? Porque isso foi antes, né? Quando ele tá no quarto e recebe as coordenadas lá, isso foi antes dele dizer fica. Que quando ele já estava indo embora, eles ficam. Mas aí lá, quando ele entra na quarta dimensão, aí sim, é o contrário, né? Primeiro ele fala fica, mas aí depois ele acessa. Às vezes ele não queria tomar o cálice, mas ele tomou o cálice. É confuso mesmo, gente. Então... e até trouxe uma citação bíblica, né? João 15:13. Ninguém tem amor maior do que esse, de dar a vida pelos seus amigos, né? Então, essa figura central ali desse personagem, né? Aí um outro ponto que eu acho impressionante, assim, e poderosíssimo no filme, é a fala da Dr. Brand, né? A filha do Dr. Brand, personagem da Anne Hathaway, que vai dizer que o amor não é invenção nossa, ele é visível, poderoso. Sim. Vocês lembram dessa cena? Eu lembro. Ela fala dessa discussão. Quando eles estão querendo decidir qual planeta ir, e tem um planeta que ela tem um cara que ela tá afim, que ela ama ele, e tem o planeta do Judas Iscarionte, né? Que tá lá adormecido, né? E ela fala como esse amor que transcende. Eu até anotei uma frase aqui. Ela fala, né, que o amor é a única coisa que transcende o tempo e o espaço. Então, isso é uma referência bíblica, né? Sobre o fato de Deus se autodenominar como amor. Então, ele é alguém que está fora da relatividade de Einstein, fora do tempo, fora do espaço, porque o amor dele faz com que ele se mova no meio do universo, ele é atemporal. Então, faz muito sentido nessa parte. E outra coisa que eu anotei sobre isso, eu também fiz a anotação, é 1 Coríntios 13:13, né? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Paulo, continuando esse capítulo dos mais famosos, né, da Bíblia aí, que é o capítulo sobre o amor, vai dizer que tudo vai passar, que a gente vê as coisas opacas, né? Meio que como por um espelho. Mas que o amor vai transcender essa era, que o amor vai transcender o tempo e o espaço. Sim. Né? Eu acho esse ponto assim que eles... Fantástico. Cara, como é que um cara não tem a intenção de fazer um negócio e faz cristão e acerta a exegese do texto, né? Parece que ele tava pregando ali, 1 Coríntios 13, né? Que o que sobra no fim das contas é o amor. Exatamente.
E a discussão é bem bacana, porque eles tentam fazer uma discussão científica ali sobre o amor, né? Sim. Ela fala, eu quero ir pra lá e tal. Ele fala, mas você quer ir pra lá porque o cara que você gosta tá lá, né? Os dados melhores, a ciência melhor, nos diz que o planeta melhor é o do Dr. Man. A gente vai falar que é o Judas aí. E aí ela fala, mas o amor tem que significar alguma coisa, né? Ele tem que... Aí a frase que o Marcon citou. Ele transcende o espaço e tal. Daí ele fala, não... E é o Cooper, né, que tá falando aí. O Cooper fala, não, mas o amor significa pra gente, sim. Significa criação de filhos, vínculo social e tal. Então, assim, por isso que o amor existe. Isso é um argumento que a gente vê aí em grandes filósofos seculares no nosso tempo, né? Aí ela dá um contraponto. A resposta que ela dá, cara, é assim, a gente ama pessoas que já morreram. Qual é o sentido disso? Qual é o vínculo social que isso traz pra gente? Você tem um confronto aí na perspectiva utilitarista do amor, né? O amor, ele é válido enquanto ele é útil, porque ele mantém vínculo social, ele cria, ele junta pessoas. Ele junta pessoas, ele prolonga a espécie. Mas... E uma defesa mais ontológica do amor. Olha, o amor é inútil, a gente ama pessoas que já se foram. E qual que é a utilidade social disso? Sim. E aí onde ela enxerga, né, e que o amor é essa fonte, é esse sentimento, é essa coisa que não dá para explicar, que transcende tempo e espaço, né? Só dessa questão, assim, o que eu achei interessante é da complexidade do caminho, assim, né? Então, até a conta, né, a fórmula que eles estavam esperando para vencer a gravidade, que era o plano A, como é complexo todo o sistema para chegar até onde eles chegaram, o buraco de minhoca que teve que chegar até eles, as contas que eles tiveram que fazer, a incubadora que eles ficam dentro, tudo é complexo e eles têm resposta para as coisas, mas quando chega no amor, é um mistério para eles. Então, como que as relações humanas, como o amor é uma estrutura muito mais complexa do que qualquer coisa que a nada já conseguiu alcançar, né? E isso revela pra gente o mistério, porque se Deus é amor, Deus é mistério, né? Então, assim, primeiro ele mostra que não tem como descobrir Deus. Se Deus é o amor e Deus é o mistério. Eu até falei para você que falaria sobre Jó, que para mim é um texto muito impressionante, quando ele, no meio das indagações dele, vem um redemoinho, e dentro do redemoinho ecoa uma voz, e, tipo assim, depois de sofrer todos os episódios da série, Jó sofre, procura respostas, os amigos dele, todos científicos, todos teológicos, um mais inteligente que o outro, tenta buscar a resposta. Aí vem o mistério e dentro do redemoinho ele ecoa mais mistério, ele faz mais perguntas. Onde você estava quando eu criei as estrelas? E daí ele fala assim, agora eu vejo Deus como ele realmente é. Não é porque Deus se revelou, simplesmente, é porque ele viu que Deus é mistério. Deus ele é muito mais profundo do que ele pode acessar. Então ele não precisa questionar, a fé dele ficou inabalável nesse sentido, porque ele sabe que o poder dele é muito maior do que se pode imaginar. E se Deus é amor, é justamente essa sinuca de bico que ele se encontra ali. Cara, não tem como explicar algo inexplicável, é que o buraco negro, ele suga, ele dissipa até a luz, mas dentro do buraco negro ainda tinha amor, porque ele entrou dentro e ele ainda conseguiu acessar a filha dele e tentar salvar ela. Quer dizer, algo que está em todo lugar, que se move em todo ambiente. É uma coisa... que transcende tudo. Transcende tudo. E aí, você falando isso, me remete ao texto de João 1, né? No princípio era o verbo era Deus, estava com Deus, e depois ele habitou entre nós, fez carne. Né? E aí, eu até tinha falado com o Luiz Fernando antes, um dos temas que também ecoa aqui, aí de uma forma científica, mas a gente... lendo com esses olhos da fé, a gente pode enxergar o que os teólogos vão chamar, que é uma questão meio polêmica, mas que, enfim, tem alguns que defendem, outros que não, dessa questão das aparições pré-encarnadas de Jesus ao longo da história, né? Uhum. A gente vai ter alguns episódios, eu lembro do caso de Melquisedeque, toda vez que aparece o anjo do Senhor, né? Na Bíblia, vamos dizer que o anjo do Senhor... não é simplesmente um anjo. Não era um anjo, mas sim era uma figura de Cristo pré-encarnada, né? E essa é uma verdade que... O Henrique Cristo não conta, né? O Henrique Cristo acho que não. Essa é pós-encarnada. Essa é pós, verdade. E essa é uma verdade que, assim, talvez a questão da pré-encarnação, né? Tem a discussão ali de foi, não foi, era, não era...
Tudo bem, mas assim, uma coisa que o texto bíblico nos dá de verdade é que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Então é um ser que está fora do tempo, ele está fora do espaço, e ele já estava com Deus no princípio, e ele se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, é um ser que veio de fora do tempo, né? Que conhece, acessa igual o Cooper acessou o quarto da filha, né? Com uma quarta dimensão para conseguir entender o tempo ali. É um Deus... É muito simplório a gente dizer que Deus acessa o tempo dessa forma, mas Deus pode acessar o tempo de uma maneira que a gente não faz ideia. Não faz ideia. Para ele, aí Salmos vai dizer que para Deuteronômio, que para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Então, é uma citação de 2 Pedro. 2 Pedro, então assim, Deus compreende o tempo de uma forma muito diferente da gente, né? E aí eu queria até falar de uma questão pessoal agora, assim. Essa questão de relatividade aqui no filme é a questão científica, essa questão que a gente está falando teológica, né? De como Deus vê o tempo, mas é engraçado como a gente percebe o tempo, né? Como a gente, como ser humano, percebe o tempo. Eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão, e eu não sei se tem alguma coisa científica que vai explicar isso, eu nunca fui atrás para ver, que conforme eu vou ficando mais velho, o tempo está passando mais rápido. Vocês têm essa impressão ou não? Vocês têm essa percepção? Mano, eu tenho, mas eu não sei se é porque... Simplesmente porque eu saí do analógico pro digital. E vocês também, entre a infância e a velhice, né? No caso de vocês. Eu tô nesse brincadeira, caminho. gente. Brincadeira. Mas talvez seja... Eu sinto um pouquinho disso, assim. Porque até fala, né? Que no final dos tempos os dias se encurtariam, né? Eu acho que é justamente porque... A tecnologia tem roubado a nossa percepção do tempo. Do tempo? Eu não sei se é só envelhecer, tem que ver com os caras que envelheceu já no analógico. No analógico direto. Eu tenho a impressão que é viés. Mas é um viés que é porque a gente está todo tempo distraído. Sim. A gente não tem tédio mais. E o que é que dá a maior sensação de que o tempo está demorando para passar? É o tédio. O tédio. A gente não tem tédio mais. O ócio criativo. Então a gente não consegue ficar mais sozinho com nossos pensamentos, sem fazer nada, né? Ainda mais assim, a vida adulta cobra. Mas eu acho que... E aí os tempos que a gente gasta rolando o celular e você nem lembra do vídeo que você viu, do 54º vídeo que você viu há meia hora atrás. Né? E é muito louco, que daí às vezes você entra nesse planeta... Que para você passou 1 hora, mas já faz 7 anos que você nem viu sua filha crescer. Né? Exatamente. Sim, você se dá conta, você não está presente nas coisas, você se dá conta de determinados momentos específicos, aí, nossa, parece que eu perdi todo esse caminho. É que você não estava presente, você não estava prestando atenção naquele momento. Né? Você prestou atenção num ponto lá 6 meses atrás. Sim, o tempo é percepção, então. Eu tenho eu concordo com vocês dessa questão da tecnologia, mas, cara... Você vai experimentar isso daqui 4, 5 anos. Parece que existem marcos, assim, pelo menos pra mim, tá? Isso é percepção, talvez não seja pra todo mundo desse jeito, né? Parece que dos meus 0 aos 18 anos, a vida foi de um jeito. Mas, mano, minha mãe falou isso. Dos 18... Da vida dela na loja, então acho que faz sentido. Dos 18 pra frente, já passou mais rápido. Mas depois que eu tive a primeira filha, cara... Voou. A Alicia vai fazer 6 anos esse ano. Parece que ela nasceu ontem, entendeu? Parece que ela nasceu ontem, ela vai fazer 6 anos. Assim, é um estalar de dedos, assim. Tem a impressão que o tempo passa mais rápido, dependendo de alguns marcos, assim. Então, assim, sim. Mas entendeu? de momento da vida, né? Não porque, tipo, agora é assim, mas não era com nossos pais. Nossos pais, eu acho que era a mesma coisa. Eu acho que era a mesma coisa. Eu tenho a impressão que, assim... Dependendo do momento, nisso eu concordo. Você, assim... quando é jovem, criança... É porque eu acho que tem muito essa questão de perspectiva, né? Criança quer crescer. Né? Eu quero ser grande, eu quero ser minha independência, fazer o que eu quero, meu pai parar de encher meu saco, mandar em mim. E aí você faz 18 anos, você já começa ali a trabalhar, de repente, né? Tem um pouquinho mais de liberdade. Começa a sentir saudade de ser criança. Aí você fica adulto, começa a pagar boleto, acho que você já entra nessa questão do frenesi, né? Então, eu vou trabalhar, não sei, muito ocupado e tal. Aí depois que você tem... Talvez seja isso mesmo, no final das contas, que vocês falaram. Então, assim, ocupação. Aí você tem filho, não sobra tempo pra nada, né? Eu acho que uma coisa que talvez faça sentido é a questão do resultado, né? Quando você é criança, você não tem um resultado pra atingir, então o caminho importa.
Sim. Agora, quando você é adulto, ainda mais na sociedade do resultado, você tem que entregar um resultado. Então, às vezes eu tô aqui pensando, mano, tem que atingir tal meta amanhã no serviço e tal. Então, você não consegue aproveitar o caminho. Momento. Acho que crescer é ter que produzir resultados. Talvez isso impeça a gente perceber o hoje, o agora, né? E voltando pro filme, a gente falando isso aí, tem uma introdução pro ponto lá que eles vão pro primeiro planeta lá, que é o planeta Miller, né? Primeiro que eles vão acessar, e eu acho uma coisa interessante, porque o que me pegou no filme foi justamente essas explicações científicas, que é o que eu mais curto. Verdade. Que eu não entendo, mas eu gosto, entendeu? Porque eu acho impressionante. Então, eles só chegam, tem 3 países, tem 3 planetas que eles precisam chegar nele, mas só é possível. No filme, só uma coisa antes, eles enviaram uma missão de 12. Vamos lá de novo. Sondando 12 potenciais planetas. Que poderiam abrigar novamente a vida. E aí, quando eles fazem essa missão, eles têm lá resultados, emissões, né? Emissão de sinal, né? De sinal positivo de 3 desses planetas. E aí é quando eles daí chega no primeiro planeta. Desculpa, só pra voltar. Perfeito. Aí nesse caminho, o que mais me acho, por isso que eu gosto desse filme, é que não é aquela coisa assim, eles vão ir numa nave futurista que vai à velocidade da luz. Não, é um foguete antigo da NASA que vai perdendo componentes igual o foguete normal, entendeu? Então, para ele chegar em Saturno demora 2 anos. Então, é um foguete comum, entendeu? Isso que é legal. Só que o que permite eles irem além é um buraco de minhoca que um ser divino, um ser que eles não sabem quem é até então... Colocou ali, né? E o buraco de minhoca o dobramento do espaço-tempo. Cadê? Tem um papel ali. Ele faz um risquinho no papel que exemplifica bem, né? Que ele faz um desenho assim, um risco aqui e esse dobramento. Então, você passa ali pelo buraco. Um atalho no espaço-tempo. Um atalho no espaço-tempo, que faz com que eles cheguem nesses planetas aí. Então... muita gente critica, a gente até comentou nos bastidores, né? Essa parte do filme, porque explica muito. Mas pra quem é leigo, principalmente em física... que eu acho que quantos por cento do planeta é leigo em física? A maior parte, né? Sim. Com certeza. Faz todo sentido. Fora que ele explica pro piloto, né? Então. Porque ele era um piloto, ele não era um físico. Não era um físico, né? Então tem essa crítica aí, mas é muito válido também. Eu não iria entender... o que é um buraco de minhoca? Não sei. Buraco de minhoca é um buraco na terra. O pessoal pega a minhoca e vai pescar, né? E só a cena de Saturno, pra mim, já é... Nossa, lindo, né? E esse filme tem uma... Como é que fala? Fotografia. Uma fotografia genial, cara. Quando ele chega ali em Saturno, a nave daquele tamanhozinho, Saturno gigantesco, assim. Porque o buraco era do lado de Saturno. E aí, eles passam pelo buraco de minhoca, tem uma experiência meio... psicodélica. Estranha ali, né? Que até distorção. Um ser divino pega a mão dela. Cumprimenta a doutora Brand. A gente vai saber que é. O Luiz já falou no começo quem é. E aí, então, eles vão pro primeiro planeta. Não dá pra fazer um mistério, mano. Eu já estraguei o inimigo do suspense. E aí, então, eles decidem ir pro primeiro planeta. O primeiro planeta tá muito perto do buraco negro, que é o Gargantua, né? E aí eles até falam, olha... beleza, vocês vão lá porque aqui é mais perto, mas já vão sabendo que... Aí eu não lembro agora exatamente... É que assim... Cada hora é 7 anos? Cada hora é 7 anos. É porque na relatividade restrita é a velocidade que importa. Mas na relatividade geral é a gravidade. Então o tempo se move pela gravidade. Quanto mais gravidade, mais rápido o tempo passa. Essa é a teoria de Einstein. E como o Gargantua estava muito perto, a gravidade era demais, tão alta que distorcia o tempo. Então 1 minuto lá era 7 anos no mundo real, né? Cada hora lá era 7 anos no mundo real. E aí eles descem para esse planeta, né? Para identificar aquele sinal. Eles só encontram destroços. E aí o planeta estava sujeito a uma gravidade tão forte e ele tinha água, que ele levantava ondas assim sequentes, gigantescas, de centenas de metros talvez. Igual a Lua faz com a maré, só que uma super maré, né? Só que elevada à enésima potência. E aí lá com esses destroços, né? Eles só encontram os destroços da pessoa, eles acabam tendo um problema com essa nuvem, eles perdem um colega.
E aí eles chegam à conclusão que a É pessoa inabitável. que é inabitável e a pessoa que chegou lá provavelmente tinha chegado lá poucos poucos minutos. Faz Pra eles anos eram que anos todos que eles tinham apareceram. recebido o sinal, É. mas a pessoa estava lá poucos minutos e provavelmente tinha acabado de falecer, Falecer. dentro do Inclusive, planeta. um dos parceiros dele vai falecer também, né? O primeiro a morrer na expedição. E aí eles voltam, o companheiro que ficou na essa nave... cena é louca demais. né? Eles têm um problema, né? Que eles tinham o objetivo de voltar rápido, né? E, A nave encharca, né? Os motores. Mói o motor. Aí Mói precisa o ficar motor. esperando conseguir combustão de novo para voltar. Aí quando eles voltam, passou 23 anos. 23 anos. O que ficou lá esperando Tá eles, velhinho já, tá de velhinho. barba branca. E já tinha perdido as esperanças, né? Mano, que cena. Ele fala que ele dorme, mas ele acordou. Eu acho bem legal que é o contraste que ele vai fazer com o Dr. Man. Ele dormiu os primeiros anos, mas ele cansou de dormir. Sim. E aí ele quis fazer algo útil. Então daí ele começou e ficou estudando Estudar o garganta buraco, ali, né? E aí, um ponto assim que a gente de novo vai fazer muita conexão com a nossa fé é quando ele volta. A gente até citou no começo, né? Quando o Cooper volta pra nave, tem mensagens acumuladas de 23 anos. A família. Do filho, principalmente, né? A filha nunca A filha mandou uma só, né? E assim, já tem que deixar claro o pano de fundo de que o professor, qual é o nome da menina mesmo? Brand. O professor Brand, ele sempre soube que a missão era uma missão Só de suicida, ida, né? só de ida. Não tinha volta mais. Na verdade, o plano dele era sempre, desde o começo, o plano B. O plano que B. era simplesmente fazer uma colônia de incubadoras com óvulos fecundados e pronto. E o plano A era conseguir... E ele vende o plano A para as pessoas Pra irem pessoa até ir, esse- pra pessoa ir, porque ele Queria falou... salvar a espécie, né? Não a Isso, humanidade, né? Porque é. se você faz isso, você acabou com a humanidade. Acabou com cultura, acabou com tudo, né? Você dá um reboot e começa do zero. Ele fala assim, o planeta tá acabando. A sua filha é a última geração. Mas existe uma esperança. Tem uma conta que eu consigo fazer que a gente consegue vencer com a gravidade e levar todas as pessoas ao mesmo tempo pro espaço. Ele ainda fala, eu prometo pra você que quando você voltar eu vou ter essa conta. Por quê? Porque a conta tá dentro do buraco negro, entendeu? Só teria como ter acesso a essa... Quem tivesse... Quem visse o... Quem entrasse. A singularidade, né? Então ele meio que já fala, tipo, quando você voltar, você vai saber. Só que o plano nunca foi ele voltar, entendeu? Então, esse é o pano de fundo. Eles já foram com essa esperança, né? E aí o paralelo que eu acho bem, assim, demais essa cena... A gente falou, você falou que até que merecia um Oscar por McConaughey. o choro mas dele nossa. essa cena... O Luiz faz certinho. Não tem como não focar tem nele aqui. Ele... como faz aí, fala. Sei que você emociona bastante. vou conversar. Não tem como Rasga a gente o livro dele pra você ver. não relacionar as mensagens dos filhos com a oração do cristão aqui, né? Sim. Porque assim, eles estão Verdade. mandando mensagens para alguém que eles não sabem que se está ouvindo ou não, mas eles têm fé que essa pessoa está ouvindo. Eles não recebem uma resposta de imediato, passa muito tempo, às vezes, em silêncio, né? E eu acho bacana o filho, né? O filho é quem sempre manda mensagem, mas chega um ponto que eu não sei se é quando o sogro dele falece ou quando o filho tá doente. Ele enterrou o filho. Que ele tem uma crise de fé. Cara, é uma crise de fé ali. Ele chega e fala assim, olha, pai, eu tô mandando aqui, eu não sei se você tá ouvindo. E é a crise já tô- de Jó, né? Porque ele fala, minha mulher já mandou eu desistir. Minha mulher já mandou eu desistir, eu fico aqui igual um tonto, mandando mensagem. Parece que tá fechado, aí o céu tá de bronze, ninguém me escuta, eu vou desistir. acho que eu não vou fazer mais isso não, Sim. né? E a filha manda uma só, né? E fala, ó, você prometeu que você ia voltar, eu só tô mandando essa mensagem hoje porque tô fazendo a tua idade agora aqui na Terra. Foi a primeira cena lá dentro do quarto da Murphy, primeiro momento que aparece a relatividade, né? Porque ele fala assim, ó, quando eu voltar... E ele já sabia que ele ia passar muito tempo. Quando eu voltar, talvez a gente vai ter a mesma idade. Ele fala pra ela sentar na cama quando ela é uma criança. E daí chega esse momento. Chega nesse ponto, né? E aí, assim, esse é um paralelo, pra mim, assim, muito bonito, assim. E, de novo, eu acho que não tem intencionalidade ali do autor, né? Mano, é muito estranho, é muita coisa, né, velho? É muita Não coisa. possível. É muita coisa. Esse cara vai se converter algum dia. Um dia vai. O que mais que a gente pode falar na continuação do filme? Bom, aí quando eles voltam pra nave, né? E ela tem essa cena dela chorando e tal, do aniversário dela, corta pra uma cena dela falando com o professor, né? Sim. Que daí ela já tá fazendo parte da descoberta junto com o professor.
Mesmo que ela ainda não saiba que o professor sempre tramou tudo aquilo, a Murphy é uma menina brilhante, assim, né? Que ficou. Então ela tá tentando fazer parte da solução, mesmo que a fé dela seja pouca, sabe? E aí logo ele tá doente lá e vai dizer, né, que nunca, a conta já tá fechada faz muito tempo e que nunca foi a intenção voltar. E que nunca foi a intenção voltar. Nesse ponto, eles voltam pra base e daí descem lá no planeta do Man, né? O Man eles estavam entre... É aquela cena do amor, né? Que a gente comentou. Eles estavam entre duas opções. A gente vai pro planeta do Man ou vai pro outro, que eu esqueci o nome que você falou. Edmund. Do Edmund. Que é o amor romântico O amor romântico. da Brand, né? Da Brand. E daí eles têm que decidir e eles decidem porque os dados são melhores. Os dados são melhores. O Man envia dados ótimos, assim. Do planeta dele. Vai ser aqui. E aí, né, eles vão tentando... E o legal desse filme é que uns poucos filmes de ficção científica que não tem um tom cientificista, né? Porque se tivesse, cara, era o contrário que tinha que fazer, né? Ou então, ali era o planeta que ia dar certo, porque os dados eram melhores, né? Uhum. E aí, chegando lá... O fator humano é muito importante pro filme, né? Eles encontram o fatídico Dr. Man. Como você falou, o Cooper vai lá, aperta o botão, ele... Levanta o Lázaro, levanta achava que era Lázaro, novo, mas era Judas. E aí, de novo, você vê, ó, ressuscitou Judas. São 12 enviados, e aí um deles, que é o Man, vai ser um traidor. Vai ser... Porque os outros a gente não sabe, né? Mas ninguém mais mandou sinais tão positivos, né? A gente não sabe por que o filme não conta. Sim. Mas esse mandou pra trair, né? É porque ele, diante da realidade, porque quando ele chega... O planeta dele é inóspito. É inóspito. Puro gelo, o ar é amônia. A cena dele chegando e batendo na nuvem é massa, de gelo, né? A nuvem congelada, uma cena muito louca, assim, né? Porque você não espera que, ao passar a nuvem, vai quebrar toda a nuvem. Muito legal. Daí, quando eles chegam lá, esse crápula, o Man, ele vem primeiro ele já acorda chorando, abraçando, tipo assim, né? Você é meu salvador, sabe? Você é o meu salvador. Você é meu salvador. Você vê, é muita, sim, né? Uhum. O cristão não tem como olhar e falar, cara, não, é Judas, né? Sim, é Judas, ele não, meu redentor. Você literalmente me levantou dos mortos, ele fala, né? Exatamente. E o bacana do Dr. Man é que ele é um racionalista. Sim. Né? Aí a gente, até fazendo aí um paralelo com filosofia, naquele conceito do Nietzsche, do Superman. Super-homem. Né? Então, assim, vamos superar essa questão de amor, vamos superar essa questão de fragilidade, vamos superar toda essa questão e vamos chegar no super-homem, que vai ter a vontade de poder, né? A vontade de fazer aquilo que ele precisa fazer para criar. E ele tem todo esse discurso, né? Até quando ele vai junto com o Cooper lá, ele fala, cara, você tem família, né? Então, assim, você tá indo embora aí, mas não deveria ir, não. Porque, assim, a gente precisa salvar a humanidade, e o Dr. Brand tava certo, se ele não falasse isso, vocês não viriam, tá? Todo aquele discurso, né? Todo aquele discurso. E no final das contas, ele vai falar, não, mas eu quero salvar, eu quero me salvar, né? Ele não consegue ser, na verdade, assim, né? O conceito lá do Nietzsche, ele não consegue ser esse super-homem. Porque a hora que ele precisa... Né, precisaria tomar a decisão que era, esse meu planeta não serve, então assim, já que a minha vontade é salvar a humanidade, eu sei que o plano é fazer uma colônia, então vou ficar aqui, enfim. Ele meio que, como é que fala? Ele diminui o sentimento do Cooper, né? Tipo, lá um idiota dostoiévskiano. Tipo, você é um idiota por pensar assim, por sentir isso, entendeu? Você tem que ser... Tem que ser maior que isso. Você tem que ser maior que isso. O importante é o instinto de sobrevivência. Só que no caso ele não tava preocupado. Na verdade, o enredo importante é ser redentor. Mas a redenção não era pelo amor, né? Porque ele não tinha coragem de ser um redentor. Ele foi um covarde, ele queria salvar ele mesmo. A si mesmo, né? A si mesmo. E aí... Que é no caso, pra quem assistiu The Chosen, Judas tá o tempo inteiro tentando... Dá o jeitinho, né? Dá o jeitinho deles. Quem leu a Bíblia também. E aí... Achou que era só na série? Não, na Bíblia também. É que no The Chosen, ele tipo assim, mostra esse sentimento dele de... Peraí, eu não planejei isso. Entendeu? E o legal aí é que vai mostrar essa falha, né, desse ser humano racionalista, né, que pensa os dados, de que é frio, de que calcula e que segue uma trajetória, até porque a hora que a corda aperta,
você acaba... Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? E ele falsificou os dados que ele enviou positivos justamente porque ele sabia que alguém ia salvar ele. Ele fala então isso, exatamente. Ele arrisca todo o sucesso da missão, né? Porque você vai gastar recursos para salvar um cara enganando, né? Tipo, um cara que tá te enganando, basicamente, né? Sim. Sendo que a ideia desde o começo eram pessoas, assim, se sacrificando, sabendo que muito provavelmente não voltariam, Até né? porque a missão chamava Lázaro. E ele era, junto com o Dr. Brand, eles falam, né, na nave, esse é o melhor de nós. Esse é o melhor cara entre a gente. Esse é o melhor cientista. E aí, isso aí vem pra nossa doutrina de depravação do homem, né? Sim. Até o melhor de nós. O Dr. Man sou eu, cara. Entendeu? A hora que a corda apertar pro meu lado, se a gente não tem Jesus no coração, se a gente não tem Jesus nos transformando, a gente vai seguir esse caminho. A gente vai salvar a gente mesmo, né? E Judas não era o melhor? Porque ele ficou responsável por cuidar do dinheiro. Por cuidar do dinheiro, porque ele devia ser um cara bom de cálculo, inteligente, né? Então, ele devia ser muito bom, porque tinha Mateus lá, né? Por que botaram o Judas, né? Então, ele devia ser muito bom no que ele fazia. Mas, olha, mais uma relação aí. Tem coisa aí, meu. Tem coisa. Enfim, aí eles conseguem se livrar do Dr. Man, né? O Dr. Man, na verdade, consegue se livrar dele mesmo, né? Na verdade, o Dr. Man, ele faz parte de um sacrifício, né? Ele quer a morte do Cooper, né? Sim. Então, mesmo pela intenção errada, ele se sente no direito de matá-lo. Sim. Não só traí-lo, ele quer matá-lo. Então, quando ele chega lá, ele tenta jogar ele no abismo, que é mais ou menos o que Judas fez, né? Então, e para não indiretamente dá certo, né? Porque o combustível depois vai ficar pouco. Sim. E ele só que por uma decisão própria. E sim. Tipo assim, Judas, você não tem poder sobre mim. Sempre fui eu que decidi. Fui eu que decidi. Entendeu? Então é mais ou menos isso. E na hora que ele é jogado lá quando essa tentativa, é mais ou menos assim, você tá impedindo o progresso da minha religião, entendeu? Você tá impedindo o progresso do meu sonho, que foi Judas, né? Não era pra ser assim, não era pra você ser desse jeito, entendeu? Eu esperava um Messias diferente. Um guerreiro, exatamente. Um cara que, sabe? Que viesse nesse império destruir o Império de Roma com a guerra. Você não é o que eu esperava. Então eu vou te matar, entendeu? Mais ou menos essa... Aí a sequência do filme, eles vão... É isso que a gente tava falando, né? Sobra combustível só pra ir pro planeta do Edmund. Não, né? pra voltar? Não dá pra voltar. Eles fazem uma manobra lá, a parte muito legal, a parte mais do clímax do filme ali, né? Porque né, quando o Man sai, ele destrói a nave, né? Destrói a nave. Ele destrói um pedaço da nave. Ele tenta acoplar, já mostra o egoísmo dele, né? Sem saber. Um milhão de alerta, não faz, ele não quer saber. Ele tenta religar do jeito dele, mas não funciona, entendeu? E aí eles tomam a decisão lá, o Cooper faz toda a questão manual pra nave seguir o percurso, e ele decide, junto com o robozinho, de ir pra dentro do buraco negro, né? Eu acho que vai por sacrifício mesmo, porque acho que ele não esperava que ele pudesse fazer alguma coisa, né? Ali pra ele vai pra salvar a menina mesmo. E aí ele fala da lei de Newton daí, né? Isso, que tem que se livrar de algumas coisas para livrar para conseguir. Pra ir pra frente. Conseguir propulsão, né? Ele sacrifica, né? Pra que ela continue a missão, pra que ela vá pro outro planeta, que daí sim, que segundo ela, desde o começo, achava que tinha dados mais promissores, né? Que é de onde tinha lá o interesse romântico dela. Enquanto aí ele esgota todo o combustível na movimentação de sair da força do buraco negro, e ele simplesmente cai. Se joga. E aí, de novo, esse paralelo também é bem claro, né? Eles falam que ali dentro do buraco negro tem uma coisa que analogamente para uma ostra seria a pérola, que é a singularidade, mas ninguém nunca viu, ninguém sabe o que é. Ninguém sabe o que é. Né? E aí eu acho que o paralelo é da cruz com o buraco negro, né? Porque assim, ninguém nunca voltou da morte para dizer pra gente o que tem lá depois. Ninguém nunca voltou de um buraco negro. Ninguém nunca voltou de um buraco negro, né? Ninguém sabe o que tem nessa singularidade de eventos. E aí o Cooper, de novo, vai simbolizar o sacrifício de Cristo, né? E também o retorno, né? Porque aí ele vai retornar. E aí tem o outro lado da moeda, né? A gente falou das mensagens que ele recebia lá na estação. Agora ele envia mensagens para ela através daquele hipercubo lá, né? Sim. Deus respondendo ela. Exatamente. Só que responde no passado, né, no caso. E aí a gente tem
como cristão, mensagens de um ser fora do tempo, né? Um ser que está para além do tempo que enviou a mensagem pra gente. Na verdade, não, ele responde no relógio, né? Então No é relógio, atual, tá certo, tô boiando. E a Bíblia, o que é a Bíblia se não mensagens enviadas de Deus para o nosso espaço-tempo, né? Que necessitam de interpretação. Que necessitam de interpretação, Exegese. que ela precisou estudar, ela precisou ver o relógio, precisou ficar... Foi um código, né? Não foi uma código. mensagem assim, completamente clara, né? Desnudada, né? Tem um mistério e tal. Tem mistério, não... Você vê que os filmes gospel não tem mistério, mas a Bíblia é cheia de mistério. Cheio de mistério. Vamos rever aí. A gente tá ameaçando entrar nesse assunto segunda vez já. E eu acho que esse paralelo aí é muito bacana dessa questão dele enviar mensagens agora e essas mensagens chegarem para ela, que precisa fazer uma interpretação e tudo mais, né? Que mais? E aqui, assim, né? Depois que ele cai no buraco negro, ele entra numa estrutura que aí ele vê vários momentos no quarto dela, para quem não assistiu o filme, no quarto da menina lá, que aí que a gente vê, né, que ele era o fantasma, porque daí com a reação dele, ele faz os livros cair dentro desse cubo, né? E aí vem a informação depois, porque ele encontra o robô, que esse cubo foi construído por seres de quinta dimensão, e eles fazem toda a ligação de que são os mesmos seres que colocaram... eles chamam de eles, né? Eles. Que colocaram um buraco de minhoca lá perto de Saturno, né? Que são os mesmos seres que colocaram aquela construção simplificada em 3 dimensões para que ele pudesse entender qual que era a função dele ali. E aí entra um subtexto que eu acho que é que é o mais talvez anticristão aí do filme todo, né? Porque aí ele chega à conclusão de que assim, não... Fui eu mesmo. Fomos nós mesmos que nos enviamos para cá. Não foram nós mesmos que criamos essa condição da Terra ser salva. Ele chega à conclusão que a própria humanidade evoluiu a certo ponto de que ela conseguiu manipular espaço-tempo, 5 dimensões, e aí ela resolveu os problemas, como se nós fôssemos salvos por nós mesmos, sabe assim? No fim das contas, o fantasma, toda aquela situação, toda aquela coordenada, toda aquela condução de eventos foi dada por nós mesmos, só que do futuro. Sim. Por isso que eu acho que a gente faz algumas analogias aqui, mas é onde foge do cristianismo. Sim. Não, né? E aí é uma questão completamente contrária, né? A fé cristã, que a fé cristã é primariamente sobre saber que nós não podemos... o Natal é a grande mensagem de que a gente não pode se salvar. Sim. Já começa por aí. E aí ficou muito assim... ficou muito intrigante para mim mesmo essa impressão de que o filme ele vai por esse caminho de que no final das contas a gente mesmo... nós somos nossos próprios salvadores. Eu falei isso antes pra você, né? Que é justamente essa percepção mesmo que eu tive do final, assim. Principalmente como acaba, né? Porque depois vai ter as cenas né? Vai chegar nessa parte, tem até Então, é legal essa leitura, eu acho que é isso mesmo. Mas é engraçado que o Tars não concorda com ele nenhuma vez, né, o robô. Ele fala, mas o que é isso? Tal? Não, é a gente mesmo. Não, mas quem será que colocou aqui? Não, é a gente mesmo. Ele repete umas 3 vezes. Essa é a interpretação que o Cooper tem, né? Sim. Mas o filme, de novo, deixa isso em aberto. Porque né, a gente não tem essa resposta de fato. Né? Até voltando um pouco, uma coisa que eu achei legal... na interpretação da Murphy, é como ela tá vendo algo que parece que é espiritual, mas como ela tá analisando com o racional, sobre a questão do culto racional, né? Então ela tem uma revelação, mas ela reage de forma racional. Exatamente, ela analisa, ela fica parada na frente, a cena é essa, tá acontecendo, o relógio tá... Lá o pai dela tá tentando mandar um sinal, mas ela tá olhando de maneira crítica, porque assim, pode ser um sinal ou não pode ser um sinal. Pode ser só um problema nesse relógio velho aqui. Pode ser só um problema, então eu preciso filtrar isso com a minha racionalidade para mim entender qual é a perfeita vontade do pai, entendeu? Então isso é uma coisa legal também que ela demonstra ali, é querer saber de forma também racional, porque passa pela racionalidade, sempre. Né? Então... Aí, continuando o plot, ele... atravessa, não sei se atravessa, também não fica muito explícito o que acontece, mas ele tá na órbita dessa construção que a filha dele, a Murphy, conseguiu fazer através dos cálculos que ela conseguiu
obtido pelas coordenadas que ele passou do buraco ela, negro, ela né? tá nessa galáxia onde ele começa a... Ele sai daquele caos e fica à deriva numa galáxia E que é a ele- mesma que a... Ele tá perto de Saturno ali. É de Saturno. Ele tá perto de Eles Saturno? estão indo É. para pro planeta, né? Eles indo pro estão planeta. prestes a entrar no Entendi. E... buraco de minhoca com aquela nave grande. Então ele volta tudo. Isso. E aí ele Peguei essa parte. acorda no hospital lá e falam que ele tem 123 anos já, né? 123 com carinha de 30 e poucos. Aham. Porque o tempo não passou Não pra passou. E a filha dele já tá idosa, Sim. né? Ele vai conversar. Essa conversa pra mim é uma das... Você chora assistindo o filme? ele. Chora. Você chora? Você chora? Luciano não chora, né? Não é muito comum. Não, né? Se for... Como é relacionado a pai, normalmente eu choro. Eu não sou de chorar, cara. Mas esse trecho eu tava vendo de novo esse pedaço hoje lá sozinho na minha casa. Minha esposa vai tirar sal de mim, porque eu nunca choro. Ela é uma Mano, eu chorei assistindo manteiga Clique, derretida. mano. Clique? Clique, porque o pai dele morre, Sim, mano. Nossa, é triste demais. Mas eu até escrevi o que ela fala, né? Ela tá eles estão conversando no quarto e tal, ela tá bem velhinha, quase pra morrer já. Sim. E ela fala, né, a filha, a Murphy, fala: ninguém acreditava que eu iria te ver de novo. Eu falei, mas eles não acreditavam. E o Cooper pergunta: mas como é que você sabia? E ela responde: eu sei porque meu pai me prometeu. E mostra o relógio. Nosso relógio. Cara, aí pega, né? Massa. Aí pega. E de novo, né? Aí a gente vai correlacionar com o texto bíblico, né? Jesus fala lá em João: quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Então, de novo, tá ecoando o texto bíblico aqui, né? O pai que promete que vai preparar um lugar e vai voltar. Sim. E a filha que ela age sempre confiando nessa promessa. de Confiando acordo nessa com essa promessa, por mais que todo mundo... Tipo, você tá louco. Não, isso aí não é verdade, não. E em alguns momentos ela demonstra fraqueza, raiva, Sim. né? Porque o pai demora a voltar, às vezes ela sente angústia no próprio filme, ela vai não mandar mensagem pra ele, às vezes não quer orar, não quer, sabe? Sente uma angústia, mas no final das contas ela esperou. E nunca deixou, né? Deixou. Mesmo quando ela não estava mandando mensagem, as conversas dela com o Dr. Brand, ela sempre falou: eu sempre acreditei, meu pai vai voltar e tal. O irmão Ela nunca dela, perdeu essa fé. O irmão dela sempre mandou mensagem, mas perdeu a fé. Ela não mandou, mas ela guardou a fé. Guardou a fé. Aí tem um poema aqui, o poema que o Dr. Brand cita o tempo todo. Sim. O Dr. Brand não é a melhor figura, mas, cara, esse poema, ele é muito bonito. É mesmo. Não adentre a boa noite apenas com ternura. A velhice queima e clama ao cair do dia. Fúria contra a luz que já não fulgura. Embora os sábios, no fim da vida, saibam que é treva que perdura, pois suas palavras não mais capturam a centelha tardia, não adentre a boa noite apenas com ternura. Fúria contra a luz que já não fulgura. É um poema, assim, também bem... eu não sei nem se esse poeta era cristão, mas ele ecoa, né, a cristandade, assim. Nós não vamos... revolta contra a morte. Revolta contra a morte. Cara, a morte não um estado natural. Não é um estado natural. A gente não pode achar que é isso mesmo, que não tem mais nada, né? No fundo, o nosso secularismo, se a gente levar aí pro materialismo extremo, né? Pro niilismo, né? Que é onde chega... Ou até o existencialismo, cara, vamos lá, vamos viver o hoje, carpe diem e tal, porque nada faz sentido e a hora que você morrer... E a gente, como cristão, foi chamado por Cristo para falar: não, a morte não é um estado natural. A morte não pode ser o fim, né? E eu acho muito bonito esse poema aqui, eu acho legal demais. Sim, e assim, é uma coisa que foi até mal usada, né? Porque quando o Man tá matando o Cooper, ele começa a declarar o poema enquanto ele morre, né? Sim. Uma coisa meio mórbida, assim, tipo... O Man ali, ele quer, mesmo fazendo tudo errado, ele se justifica falando que como se estivesse fazendo a coisa certa, né? Sim. Porque ele fica: ô Cooper, eu tô aqui. No evangelho, né? As pessoas não fazem isso, né, cara? Isso é coisa de filme. Coisa de filme. Fazer coisa errada usando a Bíblia, nunca vi. Não. Ainda mais no Instagram. Jamais eu vi uma coisa. Isso não acontece. Não acontece. Ficção, ele viajou. Total. Mas o Man, ele tá ali falando, né? Ô, Cooper, eu tô com você, cara. Você não tá sozinho enquanto ele não tá conseguindo respirar, né? Sim. E tal. E ele fica com esse discurso, né? Aquela dissonância cognitiva, né? No discurso você tá fazendo uma coisa, mas a tua atitude é de matar o irmão, né? É mais ou menos por aí.
E aí, pra vocês, Interestelar é um filme espiritual ou é puramente científico? O que vocês acham que essa mensagem traz pra gente? Eu acho que é científico, mas tem muita coisa espiritual. Científico ou espiritual? Sim. Sim. Eu acho que é científico pela intencionalidade do De diretor abordar um tema, e mas roteirista. Mas eu acho que dá pra tirar muita coisa, igual a gente fez hoje, sabe? Tem muitos detalhes. Tem um aspecto da Nova Jerusalém aí, né? Exatamente, a gente não falou. É a verdade. estação, né? A estação espacial. Né? E também, né, tipo, desse sonho de uma nova terra, né? Eles estão buscando, né? Então, a nossa terra quebrada aqui. E aí eles agem em todo momento nesse sonho, né, dessa nova terra para onde eles poderiam ir, onde eles poderiam morar. Que é o que é a vida cristã, né? Sim. Nós vivemos esperando que a Nova Jerusalém, os novos céus e nova terra. Seja restaurado. Que é a culminação de toda a vida cristã. E também tem a questão, que é uma questão que, se dependendo de como você olha, e a gente tem a tendência a minimizar, que é do cuidado com a criação. Uhum. Porque se o mundo ficou mais quebrado do que já era, ficou quebrado daquela maneira a ponto de não permitir que a humanidade continuasse aqui, é porque essa criação não foi cuidada. Sim. Né? E aí essa tensão entre cuidar da nova criação, cuidar da criação quebrada, para tentar manifestar a Nova Jerusalém aqui, mas esperar a Nova Jerusalém que vem. O já eu ainda não, né? Pra gente fica enquanto cristão. E essa negação da realidade em busca de uma esperança, quando a Nova Jerusalém do filme aparece, ela é idêntica à terra que já existia, né? Só que sem a praga. Sem a praga, sem o pecado. Então, quer dizer, a gente nega, como diz a canção, passarinho, belas flores tentam me enganar. Não, na verdade, não tá tentando te enganar, ele tá te mostrando como Deus é lindo, né? Tá te como ele é grande. Um pedaço da realidade. Um fragmento do que deveria ter sido, né? Deveria ter sido, né? Então, tipo, você vê, eles não conseguem fugir da realidade, né? Eu até comento com a minha mãe, tipo, quando a gente tá diante de uma paisagem incrível, eu falo, cara, o céu tem como ser mais lindo do que isso? Olha isso, olha, a única coisa que estraga aqui é a morte, mas se Jesus já venceu a morte, isso aqui é o paraíso, olha que beleza, como é infinito, como é grande, né? Então você vê que eles voltam pro mesmo lugar, com a mesma fazenda. Sim. Tem essa questão, né? E o Cooper no final, só pra gente complementar essa parte do plot, ele vai ao encontro da Dr. Brand, né? Que ela chega lá no terceiro planeta Isso. e ela vai pro que terceiro de novo mostra pra gente a figura de um novo Adão, né? Porque eles vão começar do zero ali, né? Naquele planeta, né? Uhum. Então, a gente pode enxergar ali como um novo Adão, né? No caso ali, Adão e Eva, né? E tal, mas como a gente tá falando... É um novo começo, é um novo uma nova começo. Jerusalém. Uma nova Jerusalém. E uma nova terra. O filme deixa claro o que aconteceu com o grande amor dela ali, né? Ele se foi, né? Pelo jeito não deu bom. Não, acho que sim, ela tem uma pedra, ela bota uma plaquinha com a e tal. dele. Então, mas não deu bom lá, não deu match, né? Ele pra ele não, né? Ele acabou falecendo, né? Mas ela... aí ele foi pra lá e aí, assim, a interpretação é que eles vão formar um novo casal ali enquanto não chega, né? Fica... Agora, né, esperamos o 2. Vamos só o 2. O 2 vem explicar todos os mistérios do filme, aí acabou com tudo. O que mais? O que vocês lembram aí? O 2 é um live action igual do Shrek agora, vem e estraga com todos os outros, né, que tá vindo aí. Eu cortei você, mas estava entrando na questão entre a ciência se ele é um filme científico ou um filme espiritual, né? E a gente pode falar da relação entre fé e ciência. Sim, sim. De que, embora a gente viva num contexto que... hoje nem tanto, né? Mas mais assim, a gente... popularizado que são... Inimigos mortais, são rivais, né? Você vai ver que elas respondem a coisas diferentes, respondem a problemas diferentes, a perguntas diferentes, e elas não são opostas, né? Na verdade, se a gente for olhar por o último argumento, a gente só pode ter ciência se a gente acredita que esse mundo faz sentido, né? Se a gente não crê que esse mundo faz sentido, se as coisas não são ordenadas, tem uma lógica, não tem motivo para fazer ciência, Sim. porque as coisas não vão ter padrão. Sim. Né? E, inclusive, se a gente for olhar os
primeiros cientistas da era moderna eram todos cristãos. Vai olhar Isaac Newton, né? Sim. Escreveu mais sobre teologia do que sobre ciência. É uma teologia ruim, né? Mas escreveu. Como que pode ser empírico se em cada teste o resultado é diferente? Né? Exatamente. Então é uma questão de lógica de uma... E assim, igual eu falei pra vocês, a ciência, ela sempre vai estar cercada do mistério. Eles tentaram de todas as maneiras e caíram no buraco negro do amor ali. Não tem o que fazer, não tem como explicar. Não tem como fugir. E a teologia vem pra dar uma... Apesar de todo o mistério que permeia a teologia e a vida cristã, de dar uma resposta para isso, né? Que existe um ser superior, existe um redentor, né? Existe uma esperança. Então, a ciência não pode dar nenhum tipo desse tipo de resposta. Né? Mas uma não nega a outra. Sim. É o que o Luiz Fernando comentou, né? Estão dando respostas para as coisas diferentes. Problemas diferentes, perguntas diferentes. A ciência está falando o que, como, normalmente, né? E a fé está dizendo por que as coisas são, por que isso faz sentido, né? Sim. Por que isso é assim. Eu acho que esse é o caminho aí, né? E uma última coisa que me veio à cabeça, não que seja a última, a gente pode falar mais, mas que me veio à cabeça é sobre essa questão do filme, do Cooper chegar à conclusão de falar, olha, isso aqui é a gente mesmo no futuro, tal, a gente acessou e tal. Como é uma visão diferente daí de um autor que tem uma cosmovisão cristã? A gente falou nos 2 primeiros episódios sobre o Tolkien, e o Tolkien, nas obras dele, nessa fase de resolução, ele sempre vai falar sobre a providência. Uhum. Sempre ele vai citar a providência. E no fim das contas, o eles, né, que o Cooper fala que são nós mesmos, é um tipo de providência. É um tipo de providência. Que só conduziu que ali, todos os... Exatamente, só que ali a providência, em tese, a providência foi humana. Né? Mas é uma providência que transcende a capacidade humana. Exatamente. Atual, entendeu? Tipo um humano super evoluído que manipula 4D, tal, mas não 5D. deixa de ser uma providência, mas uma providência do auto-salvamento, talvez, como espécie. Mas é uma diferença bem marcada. Ou seja, não existe salvação dentro da nossa possibilidade de existência. A gente precisa de uma existência superior, alguém que esteja acima do tempo e da realidade para conseguir trazer vida eterna pra gente. Não tem como fugir disso. Nem o filme consegue. Né? Ele poderia, por acaso, ter um buraco de minhoca, por acaso... Mas ele não trabalha com acaso. Com acaso, Isso não é muito científico. E o bacana aí da gente enxergar é como é importante, aí a gente fazendo paralelo entre o Nolan e o Tolkien, como é importante a gente ter artistas de cosmovisão cristã. Sim. Né? Contando suas histórias. Uhum. E aí, assim, não precisa, igual a gente comentou aqui... Fazer um filme gospel. Fazer um filme gospel. A gente precisa de um artista que faça a sua obra artística para representar beleza através de uma cosmovisão cristã. Uhum. Né? Então, assim, a beleza, igual você falou, às vezes a beleza tá no mistério, tá no que tá escondido, não precisa ser tão explícita, né? A dramaturgia é isso, né? A Bíblia, né? É o Van Hooser que vai dizer que é um drama. É um drama. É um drama. Então, assim, é um drama. A gente tem um início de uma história, a gente tem uma queda, a gente tem uma redenção, a gente tem uma salvação e aí a gente tem uma consumação. Então, é uma história que tem algumas coisas que dão errado, que tem algumas... Né? Como é a nossa vida, não é positivista, como é a nossa história aqui. E o que me dá medo é observar a nossa geração e ver como ela tem cada dia mais se afastado desse tipo de obra de arte, né? Porque, igual o Byung-Chul Han vai falar que a nossa sociedade é uma sociedade pornográfica, uma sociedade que expõe tudo o tempo todo. Então, uma sociedade que é contra os ritos. Então, tudo que é ritual, que é mistério, é visto com desconfiança. O mistério não é uma coisa que a nossa sociedade aceita mais. Né? Por isso que ela tem abandonado a religião, porque ela não quer ritual, ela não quer mistério, ela quer tudo desnudado. Né? E com isso mata-se o desejo. Né? Se você vê, morre o desejo e morre a fé junto com isso. Então, e morre a beleza, e morre a humanidade. Né? Vira uma coisa, um TikTok da vida, entendeu? Você não tem humanidade, você não tem criação, você não tem cultura, né? Não tem. Porque tudo vira uma espécie de monte de informação tudo solta. tem que ser explicado, né? Porque para completar esse vazio,
que é da exposição, ele é completo com informação. Só que informação que não tem nexo. Solta, sem sentido. Sem sentido. E nessas informações você não consegue, mas igual, eu mesmo fui assistir o filme, a Karina quase não, toda hora ela pegava o celular, eu falei, calma, presta atenção no filme. Ela tá tentando já pegar o celular de novo. Então, quer dizer, a gente já não consegue mais acompanhar uma obra de arte de 3 horas, entendeu? Eu até falei no começo com o Senhor dos Anéis. E eu já tenho dificuldade de acompanhar. Agora o Hobbit é um negócio que já é menos... Sabe? Mais rápido, né? Um mais ritmo, rápido, mais um ritmo. ação. Tem mais ação, ele é mais contemporâneo, é mais fácil pra mim. Então as gerações futuras vão ter cada vez mais dificuldade com o mistério. Um ritmo, né? Vai ter que estar tudo exposto, entendeu? Então tem que ser aquele filme do Tudo Adam exposto Sandler. e curto. E curto. Curto. Bem Então rápido. tem que ser aquele... O máximo ali é um Adam Sandler que... Gente Grande 2 ali, ó, o máximo que dá pra chegar, porque não tem paciência pra ver isso. Eu preciso da informação rápida. Então, o cara dá uma informação científica, histórica, de um livro que você vê ali no Instagram e você acha que você leu o livro porque você viu 15 segundos da explicação, entendeu? Só que daí você vai ler, o cara pega lá, eu tava vendo o cara fazendo os stories de Dostoiévski lá, em 30 assim, não dá, velho. Negócio você vai ler 1 milhão de vezes. Tem um cara que explica lá em rios de 15 segundos Agostinho de Hipona. Não dá, mas você tem que ler, né? O Luiz, eu mostrei já pra ele lá, eu tenho as Confissões de Agostinho. Mano, tem página que eu leio 20 vezes, eu não entendi. Sim. Até hoje. Não tem como você explicar, entendeu? Então, cada dia menos profundidade, mais superficialidade, só que com com uma sensação de que é profundo. Entendeu? Então é justamente essas certezas. A gente precisa de certeza. Só que a certeza é o ópio do ignorante. Quanto mais certeza o cara tem, mano, menos sabedoria ele tem, provavelmente. Entendeu? Então é complicado essa questão. E esse é um ponto que o cristão precisa apontar, né? Sim. A palavra de Deus, ela fala que a gente tem que ser sal e luz, né? Uhum. Então, assim, se essas coisas estão acontecendo aí debaixo dos nossos olhos, né? Cabe ao cristão mostrar, olha, esse não é o caminho. Uhum. E aí, se a gente tem um cristão fazendo arte de boa qualidade, né? Ele vai mostrar. E como a gente falou no começo... Não um filme disfarçado de pregação? E o cristão... e o cristão, ele... Aqui está, alguém falou. Alguém falou. Tá contra tecnologia contra... E se o cristão fazendo arte, ele consegue comunicar beleza, as pessoas vão enxergar. Por mais que a nossa sociedade tenha dificuldade, né? Por mais que um ou outro, mas vai enxergar. Porque aquilo que a gente falou no começo, né? A humanidade, o homem tem a eternidade no coração. Sim. Tá lá oculta, né? A gente tenta degradar cada vez mais, né? Com essas coisas que a gente faz, às vezes com a tecnologia usada de maneira incorreta, mas a gente tem essa... E a arte é um fragmento desse desejo, né? Todo artista quer ser eterno, de alguma maneira. Então, o cara tá tentando ali... eu acho justamente isso. Só que, assim, dentro da religião é muito complicado. Porque se você for fazer uma arte... Eu acho que o filme... Acho isso engraçado, né? A questão de não poder ouvir música secular e tal, mas o filme pode, né? Sendo que também é arte. Mas, por exemplo, se um artista na música, ele vai ter muito problema para ser um artista cristão e que fala sobre coisas da vida. O cara vai ter bastante problema no meio gospel assim, né? Então, mas eu acho completamente necessário, porque senão a gente faz como os cientistas fizeram, de entrar numa bolha, e daí aqui fora o povo tá acreditando que a Terra é plana, e eles não querem explicar porque, tipo, tanto faz. Então a gente entra nisso, nossa coisa aqui. A gente produzir pra gente mesmo. Produz conteúdo pro nosso público. Nossa reserva de mercado. Exatamente. E não foi isso que a gente foi chamado, né? Não é a comissão que o cristão tem. Sim, né? Com certeza. É ide pelo mundo. Então... É isso aí, né, gente? Isso aí. Faltou alguma coisa? A gente esqueceu? Acho que não. Marcão, obrigado, mano. Deus abençoe. Valeu, gente. Foi uma honra. É nóis. Gente, se tiver alguma coisa que você discordou, comenta aí. Se tem algum filme, alguma obra, algum livro, alguma coisa de cultura pop que vocês queiram que a gente trate aqui, que a gente converse, manda pra gente. Desafiando Gigantes, não. Já falamos, já tá nesse episódio. Desafiando Gigantes tá nesse episódio, tá? Mas, eu fui chamado aqui provavelmente porque eu falei já pro Luiz que esse era o meu filme preferido. Assista o filme.
Não adianta você só ver o podcast. O filme... Vai muito além, né? Vai muito além, É, porque a cinemática de tudo ali é... E tenta assistir sem ficar pegando o celular. É meio longo, Exatamente. faz intervalo no sem, meio, mas... sem dormir, se for pai, talvez seja bom assistir de manhã ou de tarde, ou assistir em 3 pedaços, igual uma série, né? Exatamente. Mas dá pra ir direto. Dá pra ir direto. O filme, ele é muito bom porque ele vai englobar a mensagem, que foi o que a gente tratou aqui, Sim. mas de uma forma poética, Sim. né? Com uma fotografia, como você falou, Revolucionário. incrível. Tudo né? que você for ver ali é coisa que principalmente o buraco negro. Quando você vê, você tem que ter noção que você tá vendo uma fotografia revolucionária. Exatamente. Ninguém fez como eles fizeram ali até hoje. E a explicação, a análise da obra não substitui a experiência com a obra. Não substitui. Não tem como. Até porque, como que a gente vai substituir uma obra dessa com aquela trilha sonora, né? Que mexe, né? A trilha sonora mexe, né? Você mexe com o interior. E é isso aí, gente. Genial. Obrigado. Valeu. Até a próxima. É nóis.